Olá, é um prazer estar com vocês neste momento. E alguns anos atrás, nosso irmão Warren Brown pediu que eu fizesse alguns vídeos acerca do curso Pregai a Palavra, e foi um grande desafio para mim, porque eu tive que voltar 40 anos atrás, novo convertido, 18, 19 anos de idade, desejoso de servir ao Senhor, com aquele primeiro amor, amando a Palavra de Deus, e pude ter alguém do nível do nosso irmão Donald Lewis ensinando-nos o curso Pregai a Palavra, um curso de homilética simples, assim como são todos os cursos da nossa igreja local, onde não há alguém especializado em pregação, mas a pregação é feita por aqueles que são membros e que são dotados. Me faz lembrar do primeiro caminhar, me faz lembrar dos primeiros sermões, e a primeira vez que eu subi num púlpito, e os nossos irmãos olhando, e depois de muito estudo eu consegui falar 8 minutos. Eu acabei com todo o meu assunto de horas e horas e horas estudando. Mas uma coisa ficou clara para mim, quando eu vou para um púlpito, eu deveria saber exatamente o que Deus está querendo falar para a congregação. Ou seja, não é ir para frente para fazer um discurso, mas é ter a responsabilidade de falar em nome de Deus. Isso realmente é uma coisa que deveria fazer-nos tremer, porque quando alguém assume um púlpito, ele está roubando o tempo de uma hora de toda uma congregação. Ou seja, ele precisa realmente falar em nome de Deus, e aquelas pessoas precisam ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus nos diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Isaías 52 e capítulo 7. Essa arte de pregar chamamos de homilética. Ou seja, é uma ciência e também é uma arte. É uma ciência porque ela exige um conhecimento prévio. Ou seja, você tem uma ferramenta como qualquer outra atividade. Você tem na Bíblia o bisturi de alguém que faz uma cirurgia, você tem o computador de alguém que é analista, você tem a lei de alguém que advoga. Então é um conhecimento prévio colocado, posto, e que você precisa dominar. Além disso, é uma arte, porque você pode ter esse conhecimento e não saber como expor esse conhecimento. Ou você tem uma mensagem e você não sabe expor aquela mensagem. Ou seja, eu preciso aplicar esse conhecimento que eu tenho, e é uma bênção num púlpito ver alguém totalmente dominado, controlado por Deus, levando a bom termo aquilo que Deus mesmo quer. Quando nós pensamos em homilética, nós não podemos deixar de pensar nas qualidades fundamentais de um pregador. É um grande escândalo quando nós encontramos alguém que se propõe pregar a palavra e ao mesmo tempo a sua vida é uma vida suja, é uma vida longe. Não que o pregador seja perfeito, absolutamente não, mas ele precisa cuidar da sua vida para que a sua vida seja condizente com aquilo que ele está falando. É importante também se saber a necessidade da urgência da pregação. Nós temos falado tanto nesses dias que sentimos que a volta de Cristo está muito iminente. Nós vimos como o mundo está tomando uma direção semelhante à de Sodoma e Gomorra, e que nós pensamos, Deus não vai tolerar isto do jeito que Ele não tolerou isto no passado. E vem-nos a palavra do apóstolo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então é urgente a pregação. É mais urgente do que outro conhecimento qualquer. E os outros conhecimentos, eles passam, eles têm um tempo de validade muito pequeno, mas aquilo que a palavra de Deus diz tem uma validade eterna, ou seja, de alguma forma ela reflete lá na eternidade. Não podemos esquecer também que para você pregar a palavra, você tem que se preocupar com o devido preparo. Eu não estou falando que você precisa de um seminário ou coisa desse tipo, mas você tem que saber como você recebe essa palavra, que você entrega essa palavra e que você está certo de que ela foi aplicada devidamente pelo Espírito Santo durante aquela pregação. Eu preciso preparar. Ou seja,
não existe um espaço hoje para um pregador de improviso, e todos os que tentam o improviso, eles cometem erros que atrapalham mais do que constroem pela sua prática. E temos que ver garantida, assegurada a efetiva apresentação do sermão. Ou seja, eu recebi alguma coisa de Deus, então eu vou elaborar como é que eu vou passar aquilo para o meu ouvinte e saber, não, o meu ouvinte ouviu realmente aquilo que Deus está querendo dizer para ele. Ou seja, deve ser uma coisa muito clara, muito clara. E nós precisamos lembrar isto. E vai uma palavra para o jovem. Talvez você esteja preocupado com tantas áreas de conhecimento que nem mesmo vai refletir na eternidade, mas a palavra de Deus diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E é uma bênção para aqueles que gastam o seu tempo afiando as suas ferramentas e podem ser algo usável por Deus nos púlpitos. Deus, através dos tempos, ele tem escolhido pessoas para pregação. Eu estou pensando em Isaías, no capítulo 6, na visão de Isaías. Versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele acrescenta, sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Depois, no versículo 5, a reação de Isaías. Ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Logo nós vemos a ação de Deus, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois vem uma voz delicada de Deus, diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós pensamos em chamado para pregação, realmente é uma coisa sublime, mas em todos os casos, ou pelo menos na maioria dos casos narrados pelas Escrituras, sempre nós encontramos alguém que tenta de alguma forma objetar. Não é simplesmente eu me entrego e vou, é bonito, não. Quando nós realmente sentimos um chamamento, sempre passamos por esse caminho que nós vimos Isaías passar aqui. E o primeiro deles é que Isaías teve uma visão de Deus. Quem é o Senhor? Isaías vê a glória do Senhor. Ele vê os anjos dispostos a gastar a energia num culto constante ao Senhor. E ele fala da santidade do Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor? E essa é uma visão que nós precisamos ter, nós que achamos que somos pregadores. Quem é aquele que nós servimos? Isso muda tudo, Porque eu posso ir numa faculdade e dar aula, pelo menos em letras ou pedagogia, eu tenho formação para isto, e eu posso lá e minha sapiência pode fazer com que eu dê uma boa aula, mas falar em nome de Deus independe de mim. Eu sou dependente dele, completamente dele. E alguém já disse que esse mundo está por ver um homem totalmente dominado pelo Senhor, e nós precisamos ver o Senhor, aquele que nós servimos. E quando Isaías vê o Senhor, a primeira reação dele é ver a si mesmo. Quem sou eu? Ele diz: eu sou um homem impuro. Eu vivo no meio de homens de impuros lábios. Eu vou morrer. Eu não sou digno dessa visão, eu não sou digno desse conhecimento. E aqueles que realmente pregam a palavra por um chamamento divino, eles nunca se acham. Não há um sentimento de orgulho, de prepotência, ainda que se coloque num ponto, num culto, onde todos olham para ele, deve haver o sentimento de quem eu sou. E se esse sentimento ele não vem de forma natural,
Deus vai deixar você passar por experiências tais para que você reconheça quem você é. Eu sei que a minha vida cristã não é uma vida tão longa, mas eu confesso para vocês que todas as vezes que eu subo para o púlpito, que eu estou caminhando para o púlpito, o que me vem à mente e eu falo para o Senhor, ó Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Porque isso faz toda a diferença. É triste quando você vê um pregador que ele se acha, que ele é a cereja do bolo, que ele é o importante, que ele é eloquente. E muitas vezes nós vemos que o pregador realmente tem essa capacidade, às vezes, de fazer-se parecer mais perto de Deus do que realmente eles são. No caso de Isaías, Isaías entendeu realmente quem ele era, ele fala, ai de mim. O próximo passo, Deus vem e resolve o seu problema. Ele diz sobre o perdão do seu pecado, olha, foi tirada a sua iniquidade, foi perdoado o seu pecado, e, ou seja, embora eu veja quem é o Senhor, embora eu tenha a noção clara de quem sou eu, agora ele diz, não, mas o Senhor vem e perdoou a iniquidade. Essa é uma condição sine qua non para um pregador, que ele tenha a experiência do perdão do pecado, que ele tenha uma consciência de que a sua iniquidade foi tirada pela cruz, pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. E agora vem a voz, depois que Deus permite se ver por Isaías, depois que Deus faz com que Isaías entenda quem ele é, agora vem, e quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar? E somente neste momento aquele homem diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Como é maravilhosa a forma como Deus trata com os seus, né? Lembra de Pedro? Pedro, que era aquele homem arrogante e dizia, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo, todos podem virar as costas, mas eu não estou do seu lado. Depois ele nega horrivelmente o Senhor diante de uma moça e num ambiente. Mas Deus tinha que trabalhar com aquilo, e Deus chega para Pedro e diz, Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro responde, Senhor, eu estou ligado a ti. O verbo que Pedro responde a Jesus não é o mesmo verbo amar, como aparece no português, mas eu estou ligado. Jane Darby, ele traduz aí, eu estou ligado a ti. E segunda vez o Senhor, trabalhando com Pedro para saber quem ele é mesmo, ele pergunta novamente, Pedro, você me ama? E na segunda vez ele responde, Senhor, eu estou ligado a ti. Terceira vez o Senhor fala para ele, Pedro, e baixa o verbo, você pelo menos está ligado a mim? E ele diz, Senhor, eu estou ligado a ti, tu sabes todas as coisas. Lá atrás eu disse que te amava e fui capaz de te negar, mas eu quero que o Senhor saiba que eu estou ligado a ti. E Deus diz, agora você está pronto. É a maneira como Deus trabalha. E ele vai trabalhar isso no coração dos pregadores, e é necessário, porque o púlpito não suporta mais pregadores arrogantes, o púlpito não é mais espaço para ter pessoas que acham que eles são mais importantes do que a própria mensagem. Ele precisa sim, pessoas consagradas, que tenham a visão de Deus, a visão de si mesmos, e que tenham a disponibilidade de ir e entregar essa mensagem para a salvação de almas e para a edificação do povo de Deus.